Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amadíssimos irmãos e irmãs, sede todos bem-vindos a esta celebração da Eucaristia. Saudamos com afeto aqueles que seguem esta celebração pela TV Canção Nova, pedindo ao Senhor também pelas suas intenções e que esta celebração seja de alguma maneira conforto espiritual para as suas vidas. Talvez que a palavra de Deus que hoje vamos escutar, embora seja transmissão de conceitos diferentes, de ideias diferentes, de tempos diferentes, se possa unir numa palavra muito importante para o cristão, que é escutar e, nesta escuta, acolher a voz e o apelo de Deus. Ouvimos, mas não escutamos, e ainda menos, muitas vezes, seguimos aquilo que o Senhor nos aponta. É por isso que no início desta Eucaristia nós nos voltamos confiadamente para o Senhor e imploramos a sua misericórdia e o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos nas fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco virei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da profecia de Miqueias. Escutai o que diz o Senhor. Levanta-te, abre um processo diante das montanhas, ouçam as colinas a tua voz. Escutai, montanhas, o processo do Senhor. Prestai atenção, fundamentos da terra, porque o Senhor tem um processo contra o seu povo e está em demanda contra Israel. Meu povo, que te fiz eu? Em que te ofendi? Responde-me. Tirei-te da terra do Egito, livrei-te da casa de escravidão e enviei à tua frente Moisés, Arão e Maria. Com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus das alturas? Apresentar-me-ei com holocaustos, com novilhos de 1 ano? Agradarão ao Senhor milhares de carneiros ou rios de azeite? Oferecerei o meu primogênito para expiar a minha culpa, o fruto das minhas entranhas para expiar o meu pecado? Já te foi indicado, ó homem, o que deves fazer, o que o Senhor exige de ti: praticar a justiça e amar a misericórdia e ser humilde diante do teu Deus. Palavra do Senhor. Quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Diz o Senhor: reuni os meus fiéis, que selaram a minha aliança como um sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, o próprio Deus vai julgar. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo, os teus holocaustos estão sempre na minha presença. Não aceito os novilhos da tua casa, nem os cabritos do teu rebanho. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de
tens na boca a minha aliança. Tu que detestas os meus ensinamentos e desprezas as minhas palavras, a quem procede retamente farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Fizeste isto e eu calei-me, pensaste que eu era como tu. Ai de acusar-te e lançar-te tudo em rosto. Honra-me quem me oferece um sacrifício de louvor, a quem segue o caminho reto darei a salvação de Deus, a quem procede retamente farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Mas Jesus respondeu-lhes: Esta geração perversa e infiel pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência quando Jonas pregou, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul erguer-se-á com esta geração e há de condená-la, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está que é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a
Amadíssimos irmãs e irmãos, é este momento para darmos lugar, em paz do coração, à Palavra de Deus e deixar que ela faça eco nas nossas vidas. Começamos por uma breve reflexão sobre a primeira leitura, um texto do profeta Miqueias, um profeta que realizou a sua missão no reino de Judá, sob o reinado de Ezequias, de quem já ouvimos falar na semana passada. Isto pelos anos 640 a.C., pelo menos terá terminado aí a sua missão. E o texto que nós hoje ouvimos do profeta Miqueias é muito interessante. O diálogo entre o homem e Deus é apresentado nesta leitura como num tribunal, em que há duas partes. E as duas partes pretendem defender a sua causa. A primeira parte, aquele que se põe primeiro ao juízo, é o próprio Deus, com uma pergunta: povo meu, que te fiz eu? E recorda os benefícios que fez. Este texto é, aliás, tomado pela Igreja em Sexta-feira Santa, nos chamados impropérios, enquanto adoramos a cruz do Senhor. Não é que Deus queira apontar o mal, a ingratidão, a condenação do povo, mas recorda: o que é que eu te fiz? Livrei-te do Egito, pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. E poderíamos continuar as maravilhas que Deus fez em favor do seu povo e continua a realizar em nosso favor. Esta é a grande defesa de Deus, que começa com esta pergunta que eu há pouco disse: o que é que eu te fiz, senão bem? A resposta do homem, neste mesmo imaginário tribunal, é mais fraca. Reconhece de alguma maneira a sua culpa e pensa que a sua culpa e o seu pecado ficarão limpos na medida em que fizer grandes sacrifícios e holocaustos de animais aos milhares, ou que deixe, como diz o texto, correr rios de azeite. Ou então, uma coisa que é muito mais perigosa, que se ofereça, que tenham oferecido ou ofereçam o filho primogênito em holocausto. O rei Acabe fê-lo ao deus Moloque. Não é uma atitude que a Sagrada Escritura não aceita. O sacrifício humano para se oferecer a Deus. O único sacrifício será o de Cristo e terá outros contornos. Então, diante desta frágil defesa do povo, o profeta, em nome de Deus, diz qual é a atitude que nos é imposta: a justiça, a misericórdia e a humildade. Queremos corresponder ao amor de Deus? Vivamos então em justiça, misericórdia e humildade. São essas atitudes de coração que fazem com que a ponte entre o homem e Deus seja restabelecida. São estas atitudes interiores que fazem com que o homem torne a sua vida agradável a Deus e o sacrifício da sua vida seja aceite por este Deus de misericórdia que só fez bem e continua a fazer bem em favor do seu povo ao longo dos tempos. Isto em relação à leitura do profeta Miqueias. Em relação ao texto do Evangelho segundo São Mateus, remete-nos para a figura de Jonas. Os Evangelhos, todos eles, falam de Jonas em dois sentidos. O primeiro sentido, e o mais óbvio, que será aquele que seria o mais importante, mas que passa mais despercebido no texto do evangelista, seria o seguinte: o povo de Nínive, ao ouvir a palavra do profeta,
converteu-se. Conhecemos todos muito bem essa passagem do livro de Jonas. Desde o rei aos animais, todos fizeram penitência naquela cidade e o Senhor apiedou-se dela. Portanto, a primeira nota, a primeira referência a Jonas, neste texto, leva-nos a pensar sobre a nossa capacidade de escuta. Já lembrei isto no início da Eucaristia. O Senhor vem até nós, na sua palavra, nos acontecimentos da história, na vida de cada um de nós. E nós convertemo-nos, ou fazemos um esforço de conversão, através dos apelos que a vida e a palavra de Deus vão colocando na nossa vida? É uma grande questão. Como olhamos a nossa vida? Como olhamos os acontecimentos? Como olhamos as palavras que de Deus e dos homens chegam ao nosso coração? Escutamo-las e deixamo-nos converter pelo seu apelo? Esta é certamente a primeira questão que esta referência a Jonas no Evangelho nos é dirigida. Mas também no Evangelho há sempre uma segunda imagem ligada ao profeta Jonas, que é esta estância de 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, que, segundo a mais longa tradição cristã, são uma prefiguração do mistério pascal de Cristo. Também ele desceu à terra, também ele esteve no silêncio da noite durante 3 dias e 3 noites, até à maravilhosa madrugada da ressurreição. O mistério pascal de Cristo é o grande mistério da salvação. E a Igreja nunca se esquece e nunca se pode esquecer de o repetir. O grande sinal que nos deve ajudar também a responder a Deus é ter os olhos fixos naquilo que é central na nossa fé cristã. A paixão, morte, sepultura e ressurreição do Senhor. Esse é o grande sinal da história. Foi ele que mudou o curso da história. Portanto, o responder a Deus é ter-nos diante dos olhos do nosso coração, permitia esta expressão, o mistério pascal de Cristo, que, aliás, se renova em cada Eucaristia, tal como hoje o vamos fazer. O que é que nos diz Jonas? Apela-nos à escuta e à conversão. O que é que nos diz Jonas no ventre da baleia? Lembra-nos que o mistério pascal de Cristo é a chave do mistério de Deus e do mistério da nossa vida. E por isso o devemos ter sempre diante de nós, diante daquilo que eu gosto de dizer, dos olhos do nosso coração. Peçamos, pois, ao Senhor que nos ajude a acolher a palavra de Deus que acabamos de escutar. Irmãs e irmãos, com humildade e confiança elevemos a nossa oração a Jesus,
caminho que nos conduz ao Pai, dizendo: Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que Jesus, que é nosso Mestre e Senhor, proteja as igrejas do mundo inteiro, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que Jesus, que esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, conceda a paz duradoura aos nossos dias, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que Jesus, que é maior do que Jonas, converta os que o ofendem e desprezam, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que Jesus, que é maior do que Salomão, revele a verdadeira sabedoria aos que ensinam ou estudam, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que Jesus, que nasceu da Virgem Imaculada, dê um coração humilde aos peregrinos deste santuário, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Fazei-nos ver a vossa salvação, Senhor Jesus Cristo, e atendei as preces que vos confiamos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade.
porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade.
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreje a minha morada, para dizer uma palavra e serei salvo.
que seguem o Cordeiro está na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Nunca mais terá fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ao noble religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, eles se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que nos seguiram através da canção nova, a todos desejamos um resto de dia muito feliz e a todos convidamos a estar com os olhos do nosso coração bem abertos a todas as mensagens, a todos os apelos que o Senhor vai lançando na nossa vida em cada dia. E agora invocamos a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.